representação da mala aqui sentada nessa cadeira, ela representa para mim os meus sonhos. Isso, os meus sonhos. Vou falar agora para você como eu sonhava quando criança. Bem, na minha cidade, quando criança, existia Bem, quando criança na minha cidade, eu sempre sonhei muito em viajar. Viajar, não sei para onde, mas eu sonhava, imaginava em outros lugares. Eu tinha exatamente uns 6 anos quando eu já me imaginava viajando. E um dia, na beira do rio, na minha cidade, existia uma plataforma da Petrobras que fazia o abastecimento de combustível na cidade. E eu me imaginei um dia trabalhando na Petrobras. Como eu lhe falei, eu tinha exatamente 6 anos de idade. A minha imaginação, ela fluía muito bem, ela ia sempre expandindo o meu inconsciente, mas eu me imaginava. E eu fui crescendo uma criança bem desenvolvida. Eu trabalhava dentro de casa, eu estudava e fui adquirindo várias habilidades internas como criança. Minha mãe, doméstica, costureira, meu pai, ajudante, e sempre eu fui visualizando, olhando, analisando a vida dos meus pais dentro de casa. E no decorrer da minha vida, essas visualizações, os sonhos que eu absorvia dentro de casa, às vezes eles me traziam felicidade, alegria e também tristeza e dor. Falando um pouco da minha vida pessoal, quando criança, eu nasci uma criança muito medrosa por várias situações essas que aconteciam dentro de casa, mas nada que eu possa dizer que eram traumas fortes, né? Consequências que me maltratavam como criança, como ser humano. Não, eram sonhos, atitudes, gestos, os quais eu ia mentalizando e eu ficava me perguntando: eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. E ao longo do meu crescimento, eu continuei estudando, meus pais sempre me apoiando, me ensinando dentro daquilo que era possível, dentro do entendimento deles. E eu fui me desenvolvendo como criança, né? Brincando dentro de casa. Eu fui uma criança muito fechada, haja visto que eu não tenho irmãos, sou filho único, e eu brincava com os meus primos. E sempre que eu saía de casa, é uma coisa muito interessante, que o meu pai, ele ia atrás de mim. Como eu gostava muito de jogar bola, então eu seguia os meus primos. E toda vez que eu saía de casa, como não demorava muito, o meu pai chegava atrás de mim. E aquilo me afetava muito, me causava assim um transtorno interno de raiva, daquela ansiedade, porque eu queria ficar brincando. Mas eu não entendia nada, né? Voltava para casa chorando e o meu pai sempre falava: cuidado, é perigoso, não saia.
cuidado, é perigoso, não saia. E tudo bem, eu aceitava, não reclamava, mas ficava com aquela impressão dentro da minha mente. Por quê? Por quê? Por que eu não posso? Por que eu não posso? E no decorrer do meu crescimento, várias situações foram acontecendo na minha vida, dentro da minha casa, junto com os meus pais. Meu pai, um homem muito trabalhador, que me deu e que me dá muito amor até hoje. Ele chegou um momento da vida dele onde ele bebia. Não que ele fosse alcoólatra, não é isso. É que quando chegava o período do pagamento dele, ele sempre gostava de tomar uma bebida, né? Saía, uma cerveja, né? Até mesmo a própria cachaça. E aquilo foi me perturbando dentro do meu interior. Como criança eu não sabia de nada, né? Não sabia das consequências, mas sempre que o meu pai chegava do trabalho na época do pagamento, e ele já tinha passado nos bares e já tinha tomado algumas bebidas. E quando ele chegava em casa, né, já chegava meio drogue, porre, e eu ficava muito preocupado vendo aquela situação dele. Haja vista que na data do pagamento, tanto eu quanto a minha mãe, nós já ficávamos ansiosos, esperando ele chegar. E a gente já sabia como ele ia chegar em casa. Porém, o meu pai, ele nunca foi de fazer nada contra a minha pessoa e nem a pessoa da minha mãe. Ele nunca bateu nela e muito menos em mim, como criança e como filho. Mas o ponto negativo dessa história real é que aquilo foi me causando assim um transtorno, né? Uma consequência. Aquela insegurança de ver ele bêbado, aquele medo, aquela angústia, foi me tornando uma criança medrosa, ansiosa, preocupada. E no decorrer da minha adolescência, aquilo foi se agravando cada vez mais. Chegou um ponto onde me afetou psicologicamente, nos meus estudos. E eu tive até mesmo que sair da minha cidade, em Tucuruí, e fui passar uma temporada em Marabá, na casa de alguns familiares. Bem, passado um ano eu voltei novamente para casa e segui novamente a minha vida. Graças a Deus não chegou ao ponto de interromper os meus estudos, mas causou algumas consequências, né, dentro de mim. Consequências essas que, quando criança, eu sempre ouvi da boca do meu pai falando para minha mãe: eu vou te deixar, eu vou embora. Por isso, da representação no primeiro vídeo da mala. A mala, a mala é uma caixinha de surpresa na minha vida. E nos próximos vídeos eu vou contar a história da mala. Ok? Então, dá um like, curta esse canal, compartilhe com seus amigos. Não perca o próximo vídeo. Tchau!